você está com a tua Bíblia aí? Amém? Abre a tua Bíblia no Salmo de número 23. Se coloque em pé em nome de Jesus e vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Aleluia, meu Jesus. Glórias a Deus. Salmo 23. Amém? Todo mundo achou? Amém? Isso é facinho, né? Salmo 23 diz assim: O bom pastor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Ainda em pé, vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graça nós te damos por esta palavra em que nós acabamos de ler. Nós louvamos, glorificamos e exaltamos o teu nome. O culto já está correndo há algum tempo e este é o momento da tua palavra. Aqui nós ouvimos saudações, nós louvamos, ouvimos testemunhos e nós te damos graça por tudo isso. Agora fala conosco dentro desta palavra em que nós acabamos de ler. Realiza em nós a tua vontade e o teu querer, em nome de Jesus Cristo, porque está escrito que não é só de pão que vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Nós queremos alimentar a nossa inteligência, a nossa alma. Queremos que sejam alimentadas pela tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Eu quero cantar com você um hino da harpa, de número 1, que nós já cantamos aqui por 2 ou 3 vezes. Amém? O hino número 1 da harpa cristã, tá bom? Murilo vai colocar ali para nós. Já colocou, maravilha. Vamos louvar. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortalezas e ricas bênçãos sem par, chuvas de graça, chuva pedimos, Senhor, manda-nos chuva constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido, para o reinado de amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuva constante. Aleluia. Dai-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fontes de amor permanente, põe dentro de nosso ser chuvas de graça. Chuva pedimos, Senhor,
Manda-nos chuva constantes, chuvas do Consolador. Faz os teus servos piedosos, dai-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos do santo preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Mais uma vez. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. As palmas louvam ao Senhor Jesus. Você pode sentar, por favor? Aleluia. Glórias a Deus. Queridos irmãos, nós acabamos de ler o Salmo de número 23, que diz assim o verso de número 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Amém? Glória a Deus. Salmo este, queridos irmãos, escrito por Davi. Escrito por Davi dentro de uma visão de um pastor de ovelhas. Porque Davi, ele era um pastor de ovelhas. E Davi, ele conhecia muito bem o rebanho. Davi conhecia muito bem a necessidade do rebanho. Como cuidar de um rebanho. Como tratar de um rebanho. Então ele fala do Senhor como um pastor de ovelha, porque esta era a compreensão que ele tinha de ovelhas. Então, Davi era quem curava as feridas das ovelhas. Era ele quem protegia as ovelhas. E Davi, ele entende que assim como ele cuidava das ovelhas, ele entendia que, da mesma forma, ele era cuidado por Deus. Assim como ele zelava, protegia, sarava, alimentava, assim ele era protegido por Deus. Então, por isso ele diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque ele, como pastor das ovelhas, ele fazia de tudo por elas. Embaixo de sol, de chuva, dia e noite, ele estava ali para proteger, alimentar, curar as feridas das ovelhas. Então ele entendia do que ele estava falando. Então ele destaca da seguinte forma, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Diga glória a Deus. Aleluia. Irmãos, Davi, ele entendia que, assim como ele cuidava das ovelhas, ele era cuidado por Deus. Deus é o pastor e nós, igreja, nós somos o seu rebanho, amém? Quem que é o nosso pastor? Deus é o nosso pastor. E olha que lindo, Davi, ele cuida das ovelhas. E Deus cuida de Davi. E o mesmo Deus que cuida de Davi é o Deus que cuida de nós. O que eu gostaria de destacar para você nesta noite, dentro desta palavra em que nós acabamos de ler, é que as ovelhas precisam de um pastor. O rebanho precisa de um pastor. Primeiro,
A maioria das ovelhas são dóceis e são obedientes. A maioria das ovelhas ouvem a voz do pastor. A maioria das ovelhas obedecem o pastor. Agora, é certo que existe também as ovelhas desobedientes. E as ovelhas desobedientes, em alguns casos, elas precisam ficar presas ou ter as suas pernas quebradas. Você sabia disso? As ovelhas desobedientes se perdem do grupo porque se distrai facilmente. As ovelhas desobedientes, assim, elas se distraem muito facilmente. E veja, queridos irmãos, que nós estamos vivendo em tempos que tem muitas ovelhas distraídas. Nós estamos vivendo em tempos que tem muitas ovelhas distraídas. Muitas ovelhas desobedientes. Ovelhas que não ouvem a voz do seu pastor. Ovelhas que se distraem com facilidade. E por se distrair com facilidade, ela se torna uma presa fácil para o inimigo. Agora, uma coisa é certa: Deus ama todas as ovelhas. Tanto as ovelhas dóceis, obedientes, como as ovelhas desobedientes. Deus, Ele ama todo o seu rebanho. Agora, as ovelhas desobedientes, elas precisam de um tratamento, às vezes, diferenciado. Às vezes elas precisam ficar presas em algumas situações. Às vezes elas precisam das pernas quebradas. Ficar impossibilitadas de fazer determinadas coisas. Porque elas são distraídas demais. Ou porque elas são rebeldes demais. E é triste isso. Mas é melhor para o pastor ter as ovelhas com as pernas quebradas do que ela ser tomada pelo lobo. É melhor para o pastor ter a ovelha presa do que ela ser tomada pelo lobo. É melhor para o pastor ter a ovelha viva no aprisco do que desviada pelo mundo. Mas a própria rebeldia, a própria distração, acaba fazendo com que a ovelha precise de um tratamento diferenciado. E o soberano pastor, ele sabe como tratar cada uma de suas ovelhas. Ah, pastor, porque lá no rebanho todo mundo prospera, só eu que não. Ah, pastor, porque eu nunca estou de acordo com isso, com aquilo, porque eu nunca aceito isso, nunca aceito aquilo. Porque eu estou sempre assim. Mas Deus, o Supremo Pastor, Ele ama todas as ovelhas. Quem está entendendo, diga eu estou entendendo. Eu disse primeiro que as ovelhas são dóceis, obedientes, e também falei sobre as ovelhas rebeldes. As ovelhas, elas também são medrosas.
Essa informação também é importante. Tem ovelhas obedientes, dóceis. Tem ovelhas desobedientes. Mas, no geral, as ovelhas, elas também são medrosas. Elas conhecem a voz do pastor. E não só a voz, elas conhecem até o cheiro do pastor. E olha que interessante, se elas não ouvirem a voz do pastor, elas ficam assustadas e correm sem rumo, e elas podem se perder. Se vai um lobo até as ovelhas, elas reconhecem que é lobo. Porque o lobo pode parecer que é um pastor, mas a ovelha conhece quem é o seu pastor. Ela conhece o cheiro, ela conhece a voz. E quando elas percebem a presença do lobo, elas correm e elas podem se perder do rebanho. Nós, como ovelhas, nós conhecemos o nosso pastor. E sabemos que tem muito lobo querendo nos enganar. Nós conhecemos o nosso pastor. Nós sabemos da sua palavra. Nós sabemos do que ele gosta e do que ele não gosta. Nós sabemos das suas ordens. Nós conhecemos a sua maneira de tratar. Nós conhecemos. Mas muitas ovelhas acabam sendo distraídas pelo lobo e acabam se perdendo. Queridos irmãos, o tempo que nós passamos na presença do Senhor vai definir o tanto que nós o conhecemos. Repito, o tempo que nós passamos na presença do Senhor vai definir o quanto nós o conhecemos. Enquanto mais tempo na presença de Deus, mais eu o conheço. Enquanto mais tempo na presença de Deus, mais eu aprendo sobre Ele. Enquanto mais tempo na presença do Senhor, mais eu conheço a sua voz. Enquanto mais tempo na presença do Senhor, mais eu conheço o teu cheiro. Enquanto mais tempo na presença do Senhor, mais eu desfruto da sua graça. Enquanto mais tempo na presença do Senhor, mais eu desfruto do seu poder. Enquanto mais tempo na presença do Senhor, mais eu vivo e mais eu cresço. Louvado seja Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus? Enquanto mais tempo na presença do Senhor, melhor é. E é assim que o grande, o supremo pastor, ele quer as suas ovelhas. Mais tempo na presença dele. Amém? Fala para o irmão que está do teu lado. Mais tempo na presença dele. Aleluia. Uma outra informação muito interessante. As ovelhas, elas atraem muita mosca. As ovelhas atraem muito mosquito. Veja bem, as moscas não deixam as ovelhas se alimentar direito. Ou seja, as moscas, elas ficam perturbando as ovelhas. Alguém aqui já sentou para comer e de repente ficou ouvindo um barulho de mosca? Alguém aqui já deitou para dormir e de repente ficou ouvindo um barulho de mosca? Alguém aqui já deitou no sofá para relaxar e ficou ouvindo um barulho de mosca? Sim ou não? As moscas perturbam ou não perturbam? Perturba em muito.
E as ovelhas, elas atraem as moscas. As moscas não deixam as ovelhas se alimentar direito. Elas ficam tão incomodadas com as moscas que elas correm sem direção. Elas ficam perturbadas. E elas começam a correr sem direção. E para evitar que isso aconteça, o que o pastor faz? Ele joga óleo sobre a cabeça das ovelhas. Diga glória a Deus. Olha que informação interessante. Para que as moscas parem de atormentar as ovelhas, o pastor joga óleo sobre a cabeça delas. Veja bem, nos rebanhos do Senhor, muitas vezes as moscas da depressão, muitas vezes as moscas da depravação, da fofoca, da vida promíscua, tenta contra nós. Você que fica perdido com as moscas dos pensamentos negativos, sabe qual é a única maneira de se livrar dessas moscas? É a palavra do Senhor. O óleo que o Senhor derrama sobre as nossas vidas é a sua palavra. É a sua palavra que nos livra das moscas da depravação. É a sua palavra que nos livra das moscas da fofoca, da mentira, da promiscuidade. Porque nós somos bombardeados o tempo todo com essas moscas que tentam nos afastar da presença do Senhor. Com essas moscas que tentam nos deixar loucos com as coisas desta vida, com as coisas deste mundo. Talvez eu fale para alguém aqui nesta noite que as moscas da promiscuidade estão tentando te corromper. Talvez eu fale para alguém aqui nesta noite que as moscas do vício estão tentando te devorar. E eu quero lembrá-lo nesta noite que só tem um remédio, que o soberano pastor usa sobre o seu rebanho, sobre as suas ovelhas, para que as moscas batam por retirada. É a palavra dele. É a palavra do Senhor. No Salmo de número 18, no versículo 30, está escrito: o caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. É um escudo para os que neles confiam. Diga glória a Deus. A palavra de Deus é a proteção para os nossos pensamentos. A palavra de Deus é a proteção para as nossas emoções. A palavra de Deus é que nos protege das moscas desta vida, que tenta nos afastar do rebanho, que tenta nos afastar da fé. As moscas desta vida querem nos tirar do aprisco, do meio do rebanho, e querem nos lançar no mundo. Mas Deus te trouxe aqui nesta noite porque tem uma palavra de cura para você. O óleo do Senhor vai cair hoje sobre a tua cabeça, em nome de Jesus Cristo, e você será livre das moscas deste mundo. Louvado seja Deus. Quem crê, diga eu creio. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo, aleluia. As moscas deste mundo não querem deixar você se alimentar com a palavra de Deus. Irmãos, a palavra do Senhor é escudo. A palavra do Senhor é proteção. Ouça a voz do soberano pastor que fala contigo nesta noite, aleluia. O pastor, ele usa duas ferramentas
para disciplinar o rebanho. Diz assim comigo: o pastor, ele usa duas ferramentas para disciplinar o rebanho. Olha, presta bem atenção nisso daqui. As duas ferramentas é o cajado e a vara. Diz assim comigo: o cajado e a vara. Primeiro eu vou falar da vara. A vara que o pastor usa para disciplinar o rebanho, ela é comprida e com uma ponta de interrogação na ponta. Exatamente. É uma vara comprida e a ponta dela é como uma ponta, um ponto de interrogação. A ponta da vara é como um ponto de interrogação. Por quê? Com a vara, o pastor ele livra os rebanhos de ficarem presos a arbustos ou aos espinhos. Então, para isso, ele precisa de uma ferramenta comprida e que tenha uma curva na ponta. A ovelha está no meio do arbusto, não consegue sair de lá, não consegue se livrar. O pastor vai lá com a vara e tira a ovelha para fora. A ovelha está enroscada em um monte de espinho. O pastor vai lá com a vara e tira a ovelha para fora. Quem já entendeu, diga eu já entendi. Se você não entendeu, eu vou te explicar. Quando a ovelha está se perdendo, está toda embaraçada nos seus pensamentos, está toda enrolada na sua vida, o pastor vai lá e ajuda ela a sair do enrosco. O pastor vai lá e orienta, e aconselha, e ensina, e fala, e disciplina, e tira a ovelha do enrosco. Quem entendeu, diga eu entendi. Essa é uma das ferramentas do pastor. A segunda ferramenta que o pastor usa para disciplinar o rebanho é o cajado. Diz assim comigo: o cajado. Veja bem, o cajado ele serve para que a ovelha não vá aonde não lhe é permitido. Quando ela está para se desgarrar, o pastor lança o cajado. E quando o pastor lança o cajado, ela se assusta. E ela, volta para o aprisco. Quando a ovelha está em desordem, em brigas com a outra ovelha, o pastor lança o cajado. Ela se assusta e volta para o rebanho. Quando a ovelha está envolvida em fofoca, em mentira, em despedice, em confusão, o pastor tem que ir lá e lançar o cajado para ela poder ficar esperta. Quando a ovelha está em pecado ou querendo entrar em pecado, o pastor vai lá e lança o cajado para ela poder ficar esperta. Quem entendeu, diga eu entendi. Então é para isso que serve a ovelha, para isso que serve a vara e o cajado. Então, quando o pastor usar a vara ou o cajado contra a tua vida, te anima, te alegra. Porque o pastor está preocupado com você. Porque o pastor quer você no aprisco, no rebanho, quer a tua salvação. Ele quer o teu bem. Louvado seja o nome do Senhor. São ferramentas que um pastor usa para poder disciplinar o rebanho. Quem entendeu, diga eu entendi. Mas é interessante falar sobre isso porque hoje as ovelhas não querem nem cajado e nem vara. Infelizmente, hoje a maioria das ovelhas não querem ser disciplinadas. Infelizmente, hoje a maioria das ovelhas não querem ouvir a verdade. Infelizmente, hoje a maioria das ovelhas não quer que o pastor se envolva na sua vida particular. Infelizmente, as pessoas hoje correm da disciplina. Não aceita a correção do Senhor. Mas essa é a missão do pastor. Usar a vara e o cajado.
Pastor, quando ele vê que o irmão está caindo em pecado ou que está fazendo besteira da vida, está prestes a fazer alguma coisa errada, e isso chega ao conhecimento do pastor, o que o pastor faz? Chama a testemunha e vai lá. Ó, fulano, isso que você está fazendo está errado. Estou te avisando porque eu te amo. Eu quero que você saia dessa vida aí. O pastor vai lá e... Você está entendendo? Porque às vezes a pessoa está toda embaraçada em situações difíceis. E o pastor vai cavar para poder arrancar a ovelha daquela situação. Quem está entendendo, diga, eu estou entendendo. Pastor pessoal. Ele é o nosso pastor pessoal. E ele tem prazer em cuidar do seu rebanho. A palavra do Senhor diz no Evangelho de João, capítulo 10, no versículo 3... Evangelho de João, capítulo 10, verso 3, diz assim: o porteiro lhe abre a porta, e as ovelhas reconhecem a sua voz e se aproximam. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Amém, igreja? Veja bem, ele te chama pelo nome e ele te conhece pessoalmente. As ovelhas têm um contato pessoal com o pastor. Porque o pastor, ele ama cuidar das suas ovelhas, do seu rebanho. O Senhor, ele ama cuidar de você. O Senhor se preocupa com você. O Senhor te tem como uma ovelha do seu rebanho. E Ele não quer você fora do aprisco. Ele não quer você correndo o risco de viver em situações embaraçosas. Ele não quer que você corra o risco de viver em situações deselegantes, situações humilhantes, que envergonham o teu nome. O Senhor, Ele quer te guardar, Ele quer te proteger. O Senhor, Ele quer cuidar de você. Deus corrige aquele que Ele ama. Deus, Ele zela pela vida daquele que Ele ama. Amém, igreja? Eu disse que Ele é um pastor pessoal e Ele também é pastor suficiente. Ele é pastor suficiente. O Salmo de número 23, no versículo 1, vai dizer assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aleluia. Irmãos, Deus supre a necessidade das ovelhas em todas as situações. Em todas. Deus, Ele supre a necessidade do seu rebanho em todas as situações. Veja bem, toda ovelha precisa do cuidado do pastor. Todos nós. Eu preciso do cuidado do pastor. Você precisa do cuidado do pastor. Porque a palavra do Senhor disse que nada faltará. Olha o que diz aqui. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu quero falar um pouco mais sobre isso com você. Nada nos faltará. Diz assim comigo, nada me faltará. Veja bem. Primeiro, alimento. Não te faltará alimento. Olha o que diz o versículo 2. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas, ou seja, alimento. Pastos aqui é alimento. Águas tranquilas, você terá água para beber, para tomar banho, para fazer o que for necessário.
Então a palavra está falando aqui sobre suprimento, alimento. Ele está falando aqui em suprir as tuas necessidades. Não vai te faltar comida, não vai te faltar água. Olha o que diz a palavra: deitar-me fazem verdes pastos. Aleluia! Deus está cuidando para que você tenha alimentação. Aleluia! Para isso ele te abriu uma porta de emprego. Para isso ele entrou com providência na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Não te faltará alimento. Não te faltará refúgio. Olha o que diz o versículo 3. Refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Refúgio. Aqui fala sobre refúgio. O Senhor não te faltará refúgio. Aleluia. E ainda digo mais no versículo 3, não te faltará direção, porque ele diz aqui, refrigera minha alma e guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. O Senhor, ele vai te guiar por todos os caminhos. Diga glória a Deus. Aleluia. Isso é direção. O Senhor te dará direção para a tua vida sentimental. O Senhor te dará direção para a tua vida emocional, para a tua vida financeira. O Senhor te dará direção para o teu trabalho. O Senhor te dará direção para aquilo que você necessita da direção dele. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele não te deixará faltar nada. Diga glória a Deus. Aleluia. Não te faltará segurança. É o que diz o versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Aleluia. Diga glória a Deus. Não te faltará segurança. Não te faltará companhia e nem consolo, porque ele está com você. Olha o que diz o versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ainda que você viva momentos difíceis na tua vida, ainda que você viva momentos de lutas, momentos perigosos, olha o que a palavra do Senhor está dizendo aqui. Você terá a presença dele, e você terá o consolo dele. Aleluia. E você vai ter ele te dando a direção, porque ele fala que a sua vara e o seu cajado me consolam. Você vai estar passando pelo vale da sombra da morte, vai estar passando pela luta, mas vai estar sendo disciplinado pelo Senhor, vai estar sendo educado pelo Senhor, vai estar passando pela prova, mas vai estar sendo educado, disciplinado pelo Senhor. Deus vai estar com você durante todo o tempo da tua vida. Diga glória a Deus. E lhe digo mais, não te faltará unção. Diga assim, unção. Olha o que diz o versículo 5. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Louvado seja Deus. Não te faltará unção. Não te faltará o discernimento, não te faltará a sabedoria que vem do céu. Porque o Senhor, ele vai estar te abastecendo de todas estas coisas. Diga glória a Deus. Aleluia. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Diz assim comigo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aleluia. Não te faltará bondade e misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim comigo, não me faltará bondade e misericórdia. Olha o que diz o versículo 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Diga glória a Deus. Se eu fosse você, aplaudia Jesus bem forte. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o cuidado de Deus para contigo. Aleluia. Esse é o Deus que nós cremos cuidando de você, protegendo a tua vida. Não te faltará bondade da parte do Senhor, não te faltará misericórdia da parte do Senhor. A palavra do Senhor, ela vai nos dizer que assim como o céu se alteia da terra,
Assim é a misericórdia do Senhor para com a vida daqueles que o temem e o buscam. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu posso encerrar aqui, sim ou não? Um rebanho que se permite ser cuidado pelo Supremo Pastor tem uma vida abençoada aqui na terra e tem vida eterna. Quando você permite que Deus cuida de você, quando você permite que Deus zele pela tua vida, você tem vida eterna. Quando o cajado do Senhor vier sobre a tua vida, vigia, varão. Quando a vara do Senhor vier sobre a tua vida, não te preocupe, Ele está te livrando de um embaraço, porque Ele te ama. Ele está o tempo todo cuidando de você. Se coloque em pé nesse momento. E diz assim comigo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Lembra desta mensagem todos os dias da tua vida, em nome de Jesus. Coloque a mão sobre o teu coração. Deus meu e Rei meu, graça nós te damos, ó Deus soberano, pela tua palavra em que nós acabamos de ler e de estudar. Obrigado, ó Deus amado, em nome de Jesus, porque eu sei que o Senhor é o Deus que cuida de nós. É o Deus que nos protege, é o Deus que nos livra do perigo. É o Deus que nos livra do mal. Nós somos muito gratos ao Senhor. Obrigado, porque nós fazemos parte do seu rebanho. E é uma honra poder ser cuidado pelo Senhor. Porque eu sei que o Senhor está à porta do aprisco, cuidando de cada um de nós. E quando o inimigo, o adversário das nossas almas, tenta contra a nossa vida, o Senhor vem e nos protege. O Senhor vem e nos livra. O Senhor não permite que o inimigo nos toque. Eu quero te agradecer em nome de Jesus. E quero pedir ao Senhor para que ajude cada um de nós a guardar esta palavra em nosso coração. Nós te damos graça, nós te louvamos e nós te exaltamos por esta palavra, em nome de Jesus. Amém? Levante a tua mão para o céu e diz assim comigo: eu sou ovelha do rebanho do Senhor. Deus é quem cuida de mim. Amém? Aplauda ao Senhor Jesus. Aleluia. Você pode sentar, por favor. Obrigado, irmão. Obrigado. Irmãos, nós vamos abençoar a obra de Deus com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Em nome de Jesus, eu quero pedir para você, dizimista, ofertante, que você, por favor, eu peço isso pela obra de Deus, não fale com o seu compromisso de trazer o teu dízimo, de trazer a tua oferta. Lembre-se do quanto Deus tem abençoado, porque se não fosse o Senhor, o que seria de nós? Cada um contribui segundo propôs no teu coração, é lógico. Não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Amém? A igreja precisa da tua ajuda. A igreja precisa da tua cooperação. Então faça isso com amor e com alegria, no nome do Senhor Jesus. Amém? Os irmãos do YouTube, eu vou me despedindo aqui. Deus te abençoe e te guarde.
sobre ti resplandeça o rosto e te dê a paz. Pode desligar, por isso. Os irmãos que vão trazer o teu dízimo, a tua oferta, saia do teu lugar com alegria no teu coração, oferta e dizima para a honra e glória do Senhor. No nome de Jesus. Amém? Deus há de suprir